Estamos iniciando esta série sobre evidências da criação e daqui a pouco vamos trazer um caso concreto, uma dessas evidências. Esta é uma questão muito importante, porque em se tratando de ciência, nós não podemos apenas falar. Nós temos que mostrar evidências de que aquilo que nós falamos é realmente correto. Mas esta é uma questão também muito delicada. Deixe-me explicar por quê. Evolução, se ocorreu como os evolucionistas dizem que sim, tendo surgido primeiro um organismo vivo unicelular, que depois de bilhões de anos gerou todas as formas de vida que hoje existem e que já existiram. Se isso realmente ocorreu, ocorreu no passado. Por outro lado, se o que aconteceu foi criação, conforme criacionistas entendem que sim, com o Criador criando os principais tipos básicos de vida independentemente uns dos outros, se foi isso que aconteceu, aconteceu também no passado do nosso planeta. E, infelizmente, nós não temos meios de observar o passado. Mas o passado não é inteiramente invisível aos nossos olhos, porque ele deixou as suas marcas, não só impressas na natureza, pelos animais que já existiram, mas também pelos seres vivos que hoje existem. De modo que qualquer evidência que possa ser mostrada em favor de um ou de outro modelo, da criação ou da evolução, terá que vir da natureza. Algo extraído da natureza para que nós possamos considerar. E é aí que nós dizemos que essa questão é uma questão muito delicada, porque um evolucionista pode apresentar algo que ele considera uma evidência da evolução e um criacionista olhar e dizer, não vejo nada. O inverso também é verdade. Um criacionista pode apresentar algo que ele considera uma real evidência da criação e um evolucionista olhar e dizer, olha, não vejo nada. É por isso que essa questão é muito importante. Essas evidências que têm sido apresentadas quer por evolucionistas, quer por criacionistas em favor dos seus modelos, devem ser discutidas livre e abertamente. Nós precisamos considerar todos os aspectos envolvidos na questão. E é só fazendo uma análise minuciosa dessas evidências que nós podemos chegar a alguma conclusão a respeito de qual o verdadeiro modelo das nossas origens. Criacionistas não abrem mão disso. Eles dizem, o modelo correto é o modelo da criação. Mas evolucionistas também procedem da mesma forma e dizem que o modelo correto é o modelo da evolução. Vamos então aos fatos da natureza. Como vocês sabem, segundo o modelo da evolução, as aves surgiram a partir dos répteis. Répteis teriam sido atingidos por mutações e teriam sido transformados em aves ao longo de milhões de anos. Ora, mas você conhece bem um réptil, conhece bem uma ave, você sabe como répteis e aves são muito diferentes, não? Nós vamos nos concentrar nesse exemplo apenas no processo de reprodução de répteis e aves. Todos nós sabemos, os répteis, eles botam os seus ovos, abandonam os seus ovos, que se chocam sozinhos, são chocados pela temperatura ambiente. Eles não precisam tomar nenhuma providência a esse respeito. As tartarugas enterram os seus ovos e deixam lá. As tartaruguinhas, quando nascem, elas têm que se desenterrar. A tartaruga mãe já pode estar a muitos quilômetros dali. Elas têm que ir sozinhas se desenterrar e fazer o seu caminho até a água. A mesma coisa acontece com os crocodilos, com os lagartos, com as lagartixas, enfim, com os répteis em geral. O máximo de que nós temos notícia
é o gavial, uma espécie de crocodilo que tem uma mandíbula bem fina. E ele, depois de um certo tempo de ter enterrado os seus ovos, exatamente o tempo de incubação desses ovos, né, ele volta lá e percebe que os ovos já estão eclodindo lá embaixo. Ele escuta alguns piados e então ele ajuda a desenterrar esses filhotes que então vão para a água. Mas de resto, répteis são animais que pouco têm que se preocupar com o processo de reprodução. O máximo que eles fazem é realmente botar os seus ovos enterrados ou então em lugares escondidos, como fazem as lagartixas, e os ovos se chocam sozinhos. Por outro lado, as aves precisam se sentar um certo número de dias sobre os seus ovos para que eles sejam chocados e assim nasçam os seus filhotes. Mas veja bem, essa questão não é tão simples assim. Por mais boa vontade que, digamos, uma galinha tivesse para se sentar sobre os seus ovos, eles não seriam chocados a não ser que ela estivesse choca. O que é isso? Ela precisa estar com a sua temperatura alterada. Ela precisa ter sido acometida por uma febre que eleva sua temperatura corporal. Caso contrário, o ovo não será chocado, porque o ovo precisa dessa temperatura para ser chocado. Então veja só que diferença básica entre répteis e aves, né? Os répteis não precisam de nada disso. Eles deixam os seus ovos ao relento, que são chocados pelas condições do meio ambiente. Mas as aves precisam dessa característica, de estarem chocas para que os ovos sejam chocados. Então, se nós vamos dizer aqui, pensar como evolucionistas, que répteis deram origem às aves, nós teríamos então que admitir que um conjunto de mutações aleatórias mais coordenadas, o que é um contrassenso, teria atuado ao longo desses milhões de anos de transformação de répteis em aves, dotando então as aves dessa característica de serem acometidas por essa febre para chocarem os seus ovos. Outro conjunto de mutações independente, mas atuando de forma coordenada, teria que atuar sobre os ovos, transformando um ovo de réptil, que não precisa mais do que as condições do meio ambiente para ser chocado, num ovo de ave que precisa de uma temperatura específica que ele não encontra no meio ambiente.